O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, você também que participa conosco através das mídias sociais, aí na sua casa, com a sua família, celebramos hoje a solenidade de todos os santos. E quem são os santos? Senão pessoas como nós, que nos precederam na fé e que também enfrentaram os desafios, os problemas, as dificuldades, a tendência também ao pecado, à maldade, mas que venceram pela fé e pela renúncia, convertendo-se a cada dia na vida sob a luz da palavra de Deus. E ao iniciarmos o mês de novembro, celebrando todos os santos, então nós celebramos também nós, chamados a viver a santidade, cada um naquela dimensão em que se encontra, porém numa progressão, porque nós ganhamos esta graça quando nós fomos selados pela graça e o amor do próprio Deus. Como fala para nós o Apocalipse de João, a primeira leitura. João contempla a multidão alvejada, purificada, selada, que são os batizados. Nós, batizados, fomos selados. E os outros sacramentos, também selos da graça, da misericórdia de Deus para com todos nós. João então faz essa experiência e ele vê pela fé aqueles e aquelas que também saíram, venceram as tribulações, os que já estão no reino de Deus. Mas ao mesmo tempo ele vê a igreja selada pelo batismo, mesmo em meio às perseguições, mas a igreja já experimentando o céu, já na terra, aqui e agora. Então, a experiência que João faz
e descreve para nós é a experiência dos purificados, alvejados pela graça de Deus. O batismo que nos lavou e nos lavou do pecado original, já eliminado na cruz, pelo próprio Cristo que morreu por cada um de nós. E João faz essa experiência do Cordeiro no centro. Ele é que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele está no centro da igreja, no centro do povo de Deus. Jesus Cristo está na centralidade da igreja. Ele, o Cordeiro, que vai nos alvejando. Depois do batismo, que nos purificou, nos selou para Deus. E o resto do pecado que há em nós, ele então vai eliminando pela graça, que vai nos dando na medida em que nós vamos buscando esta mesma graça e vai nos santificando. Então a santificação não é para os outros, ou para os que nos precederam na fé, que foram elevados aos altares, não. Num grau de repente menor, todos nós chamados somos, e é possível crescer na santidade, porque fomos selados profundamente no nosso espírito, no nosso ser, pela graça de Deus que nos foi dada abundantemente. Na segunda leitura, também tirada da carta de João, nós vamos perceber como é que ele trabalha Deus. Deus é luz, Deus é amor, e nele, pela graça dele mesmo, em Cristo, ganhamos novamente a filiação divina. Perdemos o dom de filho, filha de Deus, no pecado. Em Cristo, ganhamos novamente a filiação. Selados no batismo, é preciso cuidar desta filiação. Porque de repente, nós podemos desfiliar se nós afastarmos de Deus, mesmo selados pelo batismo. E a graça, então, deve ser buscada constantemente. Nos momentos de fraquezas, nos momentos de quedas, nos momentos difíceis, nos momentos da nossa limitação humana, carnal, porque tudo aquilo que é pecado é carne. No espírito não há pecado, porque o espírito é aquela entidade espiritual que possuímos, o corpo espiritual que está em sintonia, se buscarmos a graça diretamente com Deus. Mas as fraquezas manifestam no nosso ser corporal, e aí estraga o espírito que está em nós, e a nossa comunhão com o Espírito vivificador, que é Jesus Cristo, o Senhor de todos nós, o Espírito Santo, a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E para isso, é só nos observar como é que nós estamos vivendo, praticando da melhor maneira possível as bem-aventuranças. Jesus sobe ao monte e fala aos discípulos, e ao redor dos discípulos, a multidão. Os bem-aventurados são os mansos, os pobres em espírito, simples, os misericordiosos, os que têm compaixão, os que sentem-se com os outros, os perseguidos, de repente, os que promovem a paz, os que enfrentam os desafios, os que continuam firmes na fé, os que não desanimam, porque buscam a força que vem do Senhor, os que estão a serviço do reino, de alguma forma, na família, na sociedade, onde é que a gente esteja, para que assim, ao estarmos observando e colocando em prática
da melhor maneira possível as bem-aventuranças, nós então podemos nos confirmar que estamos no caminho certo. Embora, estando no caminho certo, podemos, de repente, desviar por uma razão ou outra. Isso é o pecado, a falha. Mas é só buscarmos a graça que a gente volta novamente a trilhar nos caminhos do Senhor, vivendo as bem-aventuranças, fazendo essa experiência do Deus que é luz, do Deus que é amor, não um amor qualquer, de filhos, filhas amados de Deus, que ganhamos, não por merecimento nosso, mas por bondade de Deus, que nos resgatou, enviando aqui o seu Filho, que na cruz morreu para nos salvar. O Cordeiro que tira o pecado do mundo e está no centro das nossas vidas, como faz a experiência João no livro do Apocalipse, no texto que nós ouvimos hoje. E em meio às tribulações, em meio aos problemas, às dificuldades, nós caminhamos sob a luz da palavra de Deus, que nos orienta e reorienta sempre. Mas não basta guardar tudo isso, é preciso, de alguma forma, transmitir a mensagem salvífica, na humildade, na pobreza de espírito, ou seja, na humildade mesmo, não com mania de grandeza, prepotência, autossuficiência. É preciso que na mansidão do nosso ser, no sentido do seguimento a Jesus Cristo, usarmos de misericórdia, de compaixão sempre, porque assim podemos ter a certeza que Deus também usa sempre de misericórdia, de compaixão para com todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.